Obrigado, coral, por nos animar. Bom poder estar aqui novamente com vocês, depois de quase 2 meses. Vamos nos preparar hoje. Bom, no último culto que eu tive aqui, nós estudamos sobre o santuário de Deus, né? E a gente fez um estudo sobre o tabernáculo, o templo de Salomão, o templo de Zorobabel e o templo de Herodes. A gente entrou um pouco na história do templo e o que isso reflete nas nossas vidas, porque hoje a gente estudou cada um desses templos até chegar no templo do Espírito Santo, que somos nós. Porém, a gente não falou muito sobre o que tinha lá dentro, né? E aí hoje eu quero passar um tempo com vocês para a gente estudar um pouco sobre o que tinha dentro do tabernáculo. Lá tinham alguns utensílios e nós vamos estudar um deles hoje. E o tema da aula é Fogo Santo. Eu quero convidar vocês para a gente começar com uma oração. Pai Santo, muito obrigado por essa manhã podemos separar esse momento para meditar na Tua Palavra. Tua Palavra é santa, poderosa, eficaz. Ela é como uma lâmpada para as nossas vidas, Pai. Amém, Deus. Para que possamos andar em segurança diante de cada decisão que temos para tomar nas nossas vidas. Também ela é uma espada afiada, porque ela quer tratar dos nossos pensamentos, nossos desejos e nossas intenções. Pai, tudo isso para que possamos perceber o Teu amor e conhecer a Tua glória nas nossas vidas, Pai. Eu oro por esse tempo que vamos passar juntos. Eu oro que o Teu Espírito me use nessa manhã, Pai, para transmitir a Tua palavra, Deus. Pai, muito obrigado pela presença de cada pessoa aqui. E possamos sair animados, encorajados e refletindo, Pai, nas decisões que precisamos tomar nas nossas vidas para agradarmos o Senhor, Pai. E nossas vidas possam ser para a glória e o louvor do Teu santo nome. Eu oro grato a Ti em nome de Jesus. Amém. 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 Quando você ouve essa palavra, fogo, o que vem à sua mente? Acho que logo uma das coisas é incêndio, né? Se alguém gritar fogo, meu amigo, a gente sai correndo. É um desespero. Mas também uma coisa boa do fogo é o churrasco. Então, quando se fala sobre fogo, eu lembro também de churrasco. E aí, um tempo atrás, a gente foi lá fazer um churrasco na casa do Adriano e da Vivian. Minha família foi lá e nós passamos um tempo lá. E cheguei lá e falei, bom, Adriano, vamos organizar aqui. E a gente foi para o mercado, fomos comprar algumas coisas, né? Comprar carne, obviamente, uma bebida e tudo mais, os temperos, né? O acompanhamento. E beleza, a gente comprou tudo aquilo ali e saímos do mercado. Quando a gente estava se dirigindo na casa deles, eu perguntei assim, eu falei com o Adriano, cara, a gente esqueceu de uma coisa. Cadê o carvão? Aí ele, não se preocupa não, que eu tenho carvão em casa. Aí, então beleza. Aí chegando lá, ficou eu, Adriano e Gabriel, meu filho, preparando o churrasco. E primeira coisa, acender o carvão. E aí começamos naquela técnica, né? Pega álcool, joga lá em cima de tudo quanto é carvão e joga o palito de longe.
E aí subiu aquela chama e estamos lá abanando e morreu. Rapaz, vamos partir para uma outra técnica. Pegamos lá o papel, enrolamos lá no fundo, jogou álcool no papel e taca fogo e começou a alimentar. E daqui a pouco aquela brasa foi, enfraquecendo e acabou. Caramba, tá difícil. Vamos para uma nova técnica. Pegamos o miolo de pão, botamos, encharcamos de água, botamos lá. E aí começou a ter fogo, aí começou aquela brasa e a gente lá abanando, o calo já no dedo e abana. Aí só foi aquela brasa enfraquecendo e apagou. Aí olhei por uma garrafa de álcool, acabou o álcool. Vamos com a nova técnica. Vivian, me dá um óleo de cozinha aí, Vivian. Aí a gente começou tudo de novo. Óleo no carvão. E pá, aí abana, e troca o outro, banana. Aí pega aquele foguinho assim e... Caramba! Óleo no pão, óleo no papel. E aquela luta lá, e de repente a gente olha, os vizinhos deles estavam lá no churrasco lá, comendo pra caramba ali, a gente só sentindo aquele cheirinho gostoso do vizinho, e a gente lá, meu Deus do céu, aí bota uma linguiça para ver se aceite, e nada. Aí, generosamente, a vizinha dele falou, poxa, vocês querem? Aí eles terminaram, né, o churrasco, já estava na sobremesa, e a gente tentando acender o fogo. E aí, ela chegou e falou assim, olha, a gente terminou, a gente está com a brasa aqui, se vocês quiserem, a gente serve para vocês. Obviamente, a gente pegou a brasa, a gente tirou lá, jogou a brasa dela lá, aí meu amigo começou o churrasco, aí foi uma maravilha. E aí aquela brasa linda, aquele fogo bonito, botamos as carnes, aí começou. Aí eu parei e fui analisar o carvão, né? Aí estava aquela brasa bonita, sabe? Aquela carvão lindo. Aí eu falei, anota aí, Adriano, esse carvão para a gente comprar para a próxima vez. Então hoje a gente vai estudar um utensílio que tinha no tabernáculo e também no templo, que usava brasa, que é o altar do incenso. Então, em Êxodo, capítulo 30, você não precisa ir lá, pode anotar. Êxodo, capítulo 30, do 1 ao 10, Deus dá as instruções de como deveria ser construído o altar de incenso. Então, as medidas dele, Deus fala, olha, tem que ser 45, né, de comprimento e largura, 90 centímetros de altura, use madeira de acácia, e ele deve ser todo revestido em ouro. E esse altar de incenso, ele vai ser exclusivo para a oferta de incenso. Então não poderia colocar nada mais do que um incenso. E em Êxodo 30, no versículo 34 a 38, Deus dá outras instruções. Então a gente pode ver ali, né, o altar de incenso visto por cima, tem um incensário ali, onde eles faziam o incenso, botavam ali, e por baixo da grade tinha a brasa, né, que fazia todo aquele incenso evaporar e virar uma fumacinha. E nessa passagem de 34 a 38, Deus ele fala a fórmula que deveria ser utilizada no incenso. E somente essa fórmula poderia ser usada para Deus. Ninguém mais poderia pegar essa fórmula, fazer e usar na sua casa ou em qualquer outro
lugar, somente para Deus. Essa fórmula, esse incenso era sagrado, era exclusivo para Deus. Tão exclusivo que Deus falou: olha, se alguém usar, será expulso do povo. E Deus cria essa fórmula com vários itens que é descrito aqui nessa passagem. E era um incenso com cheiro agradável para Deus. Então aquele incenso subia e ficava um aroma que era do agrado de Deus. Então esse incenso ele é considerado como muito sagrado. E essa oferta de incenso ela era feita de manhã e ao anoitecer, todos os dias, 2 vezes ao dia. E aqui a gente pode ver onde ficava o altar. Ele ficava entre o lugar santo e o santíssimo lugar. Era o utensílio que ficava mais próximo de Deus, no lugar santo. E lembra que a gente estudou que havia o cômodo que era separado um véu, e existia o lugar santo, onde os sacerdotes entravam e faziam toda aquela liturgia todos os dias, e após o véu era uma vez por ano, onde o sumo sacerdote somente entrava e fazia uma oferta para perdão dos pecados de todo o povo. Então esse momento aí é o momento onde o sacerdote ficava mais próximo de Deus dentro do lugar santo. E aí a gente pode ver ali o incenso, ele criava aquela fumaça, e a cortina que separava, ela tinha um espaço por cima. Então aquela fumaça ela passava por cima do véu e ia até a presença de Deus. Então esse momento era um momento muito especial. Era um momento que o sacerdote ia fazer a oferta para Deus. E essa oferta de incenso era um simbolismo do que essa oferta se tornaria nos dias de hoje, ou na nova aliança. Que diz aqui em Salmos 142, no versículo 2, fala assim: recebe a minha oração como se fosse incenso, e que as minhas mãos levantadas sejam como a oferta da tarde. Então Davi aqui começa a fazer uma analogia entre a oferta de incenso e a oração. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, isso fica mais claro quando a gente lê, ele fala assim: quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Então aqui deixa muito mais claro que as nossas orações são como um incenso para Deus. E quando nós entendemos a profundidade da relação entre essa oferta de incenso tem para nossas orações, a nossa vida de oração diária, ela sofre uma mudança, um impacto. Amém. A nossa oração, ela é e deve ser um incenso com cheiro agradável para Deus. Agora, como devem ser os ingredientes da nossa oração? Gratidão, alegria, ânimo. Mas nem sempre nós estamos assim,
Nem sempre nós acordamos e, puxa, agora eu vou adorar, eu vou louvar, vou orar, vou ler a Bíblia. Às vezes a gente não acorda assim. Às vezes a gente acorda desanimado, triste, preocupado, com muitas coisas na cabeça. Então, o que eu acredito que é um item diferenciado nessa mistura da nossa oração são 3 coisas que a nossa oração precisa ter: sinceridade, transparência e honestidade. Sabe, eu às vezes orando a Deus, eu já parei no meio da oração e falei: puxa Deus, eu não quero ficar falando como se eu estivesse falando com a parede. Eu não quero orar ao Senhor e não sentir que eu estou com o Senhor, conversando com o Senhor, sentir a sua presença. Eu não quero isso, eu quero sentir a sua presença. Mas sabe, e continuando falando com Deus esse tipo de coisa, os meus sentimentos, e eu fui falando: eu sei que o problema não é o Senhor, o problema sou eu. Transforme meu coração, transforme minha mente, me ajude a encontrar o Senhor. E sabe como o nosso coração é transformado? Quando a gente faz assim com Deus. Sabe, na Bíblia tem 150 salmos, né? E os salmos são fantásticos. E a gente vê cada salmo incrível, falando sobre a glória de Deus, o salmista louvando a Deus e agradecendo a Deus, e conhecendo quanto Deus é bom. E no meu trabalho, às vezes, eu sempre lembro desse salmo do amor infinito de Deus, que é como o mar. Só que um salmo me chama muita atenção. Salmo 73, que é o salmo de Asaf. Você pode anotar e depois ler em casa, que é interessante porque é um homem que estava com uma compreensão distorcida da realidade, do mundo e de Deus. Era um homem que estava lá: puxa, eu tenho servido o Senhor, tenho preservado a minha vida, a minha pureza, me dedicado ao Senhor, mas quando eu olho os maus, eles estão bem, eles não ficam doentes, eles estão sempre bem, alegres, contentes. E ele vai falando dos sentimentos que ele tem. A gente vê a transparência, a gente vê a sinceridade com os sentimentos que ele tem, a gente vê verdade, honestidade. Sabe, é interessante porque quando você vai lendo, você vai vendo a transformação no coração dele. Ele fala que quando ele entra no templo, o coração dele é transformado, ele muda e ele começa a entender que o destino dos maus vai de mal a pior, e que Deus é um Deus que ama os justos, e ele termina a oração louvando a Deus. Então, muitas das vezes precisamos agir assim, sermos honestos com nós mesmos e com Deus. Sabe, em Lucas 7:23, Jesus está falando sobre ele está falando com os discípulos quais são as pessoas que vão entrar no céu. E é uma passagem que a gente sempre tem que meditar. E ele fala que nem todo aquele que chama Senhor, Senhor entrará no céu. Então, as pessoas podem fazer coisas fantásticas, coisas incríveis, sabe, ver milagres, fazer milagres. E é interessante que ele fala: afastem-se de mim, eu nunca os conheci.
Sabe, a nossa oração é o momento de nós conhecermos a Deus e sermos conhecidos por Ele. A nossa intimidade com Deus, sermos transparentes com Ele. Isso faz toda a diferença na nossa oração. Então, quando a gente pensa lá sobre a oferta de incenso, o sacerdote fazia desse momento um momento sagrado. Então, quando ele estava ali com incenso, colocando diante de Deus a oferta, era a oração do povo de Deus, e era um momento muito especial. Agora, que fogo era esse que era utilizado para queimar a oferta de incenso e as ofertas de holocausto? Aqui em Levítico 9, versículo 22 a 24, a gente pode ler, ele fala assim: depois que Arão ofereceu todos esses sacrifícios, ele estendeu as mãos sobre o povo e o abençoou, e então desceu os degraus do altar. Ele e Moisés entraram na tenda sagrada. Quando saíram para abençoar o povo, a glória do Senhor apareceu a todo o povo. De repente saiu fogo da presença de Deus, do Senhor, e devorou a oferta queimada e a gordura que estavam no altar. Ao verem isso, os israelitas deram gritos de alegria, ajoelharam-se e encostaram com o rosto no chão. Então, aqui a gente vê que a Bíblia fala aqui um pouco antes sobre é o momento que é o primeiro culto no tabernáculo, e Arão e os filhos dele, que foram escolhidos por Deus para serem sacerdotes, eles começam a fazer as adorações, a fazer os sacrifícios. Então, se você para e pensa, eles devem ter acordado muito, mas muito cedo, de madrugada, e começaram lá a separar os animais, matava, limpava, oferecia. Era muito trabalho. Imagina você sujando com sangue, aquela coisa toda, um trabalho. Mas ele estava ali de coração, fazendo aqueles sacrifícios. E aí o que aconteceu? Depois que terminou tudo isso, Arão vai, estende a mão sobre o povo e abençoa o povo. Só que o que aconteceu? Deus não apareceu. Aí entra em cena Moisés. Moisés vai com Arão até a entrada da tenda do tabernáculo e vai lá e volta e abençoa o povo. Nesse momento que Moisés está junto, a glória de Deus aparece, vem aquele fogo, consome toda aquela oferta sagrada. E aí, aquele fogo era o fogo santo, que veio de Deus, da presença de Deus, e consumiu tudo aquilo ali. Mas a gente pode parar e pensar: o que será que passou no coração de Arão e dos 4 filhos que ele tinha, que eram todos sacerdotes? Puxa vida, nós ficamos aqui desde cedo, madrugada, preparando tudo, fazendo com essa trabalheira toda. Pô, mas quando a gente abençoa o povo, Deus não aparece. E às vezes a gente pode sentir isso. Puxa, eu estou fazendo alguma coisa para Deus, estou fazendo, só que a gente não vê Deus agir. E muitas das vezes o nosso coração fica amargo. Estamos tristes com Deus, porque não vemos Deus agir. E aí aquela coisa vira para o outro, né? Porque a gente olha para o outro: poxa, olha lá, com ele, Deus faz tudo, Deus abençoa, Deus faz milagres, e comigo não. E a gente fica com aquela coisa no coração. Então talvez um deles teve inveja de Moisés.
Afinal de contas, Moisés, irmão de Arão e tio dos outros, dos filhos de Arão. E sabe como é a família, né? É bem complicado, né? Lidar com essa questão de família é muito mais delicado. Será que alguém ficou crítico porque Deus não apareceu com todo o trabalho deles? Então, Deus se fez presente, Deus mandou aquele fogo, acendeu toda aquela brasa. E aí, por toda aquela brasa do fogo que veio de Deus, os sacerdotes tinham uma missão. Olha o que fala aqui, em Levítico 6, versículo 12 e 13. O fogo do altar nunca se apagará, deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada, e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar sempre aceso. Então essa foi a direção de Deus. Olha, esse fogo, ele não pode apagar. Toda vez que tiver começando a cair, vocês vão lá, bota a lenha. Para quê? Para que ele não se apague. Essa era a missão dos sacerdotes. Cada dia eles vinham, botavam lenha, ia abanando. Só que era mais fácil, né? Quando aquele carvão veio, né? Era fácil. A gente pegou lá aquele nosso carvãozinho lá e botava, pegava um pouco rápido. Então, o sacerdote, ele tinha isso já em mente. É minha responsabilidade ir lá e continuar fazendo com que esse fogo não morra. Era preciso todos os dias colocar lenha. Então, às vezes a gente quer botar lenha na briga, né? Somos especialistas em botar lenha na fogueira. Então vamos botar lenha para Deus. Amém? Amém. Então, olha o que fala aqui interessante. Fala aqui em Tessalonicenses, na NVI: não apaguem o Espírito. Sabe, um dia nós fomos batizados e recebemos o Espírito Santo de Deus, e é nossa responsabilidade fazer com que esse fogo não se apague. O fogo do Espírito de Deus que está dentro de mim não é responsabilidade de ninguém. Ele permanecer aceso, sou eu que tenho que cuidar, sou eu que tenho que separar a lenha todo dia, às vezes 2 vezes por dia, às vezes 3 vezes por dia. Quero fazer uma pergunta para cada um de nós essa manhã: como estão as brasas de Deus no seu coração? Elas estão fortes, vivas, quentes, ou fracas, se apagando? Sabe, se elas estão fracas, não se desanime, persevere, continue alimentando, porque o fogo que vem de Deus jamais se apagará. Sabe, quando a gente lê em Lucas 24, aquele trecho que fala no caminho de Emaús, depois que Jesus morreu, os discípulos tristes caminhando, e eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado, eles estavam lá tão tristes, tão desanimados, que caminharam quilômetros ao lado de Jesus, e Jesus foi falando com eles, até chegar um momento que Jesus se mostrou a eles, e eles viram: caramba, é Jesus. E Jesus se afasta, e aí eles começam a conversar, e um deles fala: não te pareceu que quando ele falava, o nosso coração queimava, o nosso coração ardia?
sabe o que faz nosso coração pegar fogo? É a palavra de Jesus. Sabe, olha, é incrível o que a Socorro falou aqui numa conversa. Isso tem uns 25 anos. Eu compartilhei essa escritura com ela. O poder da palavra de Deus. Não sou eu, nem ninguém. É a palavra. É a palavra que queima. É a palavra que transforma. É a palavra que incendeia nossos corações. Sabe? E eu jamais imaginaria que isso ficaria tão gravado no coração da Socorro, capaz de fazer uma pessoa desanimada, querendo desistir da fé, restaurar a fé, reacender a chama. A palavra de Deus é que vai acender os nossos corações. Sabe, lá no churrasco, a gente lá, mergulhado na dificuldade, carpando, abanando, com o calo no dedo, toma um passando para o outro, abana aí, meu filho, abana. Adriano, teve uma hora que eu olhei para o lado, mas cadê Adriano? Sumiu. Aí eu falei, não, ele deve ter ido orar para ver se a gente consegue, né? Mas sabe, muitas das vezes nós estamos tão focados na nossa dificuldade, tão focados no problema, tão focados na brasa que vai se apagar, que a gente fica abanando, gastando nossa energia, nossa força, querendo fazer com a nossa mão o que é o trabalho de Deus. E a gente vai só se enfraquecendo. Sabe, esse é o ponto, que se a gente enxerga que está ruim, que está fraco, a gente precisa de ajuda. Peça ajuda. Sabe, seria muito mais simples se a gente olhasse e falasse: ô Adriano, aí, eles acabaram já o espaço, vamos lá, vamos pedir. Não, a gente ficou ali naquele orgulho, naquela insistência, e cara, tem que dar certo, tem que dar certo. E às vezes a gente está batendo, não dá certo. Se não dá de um jeito, tem que dar do outro. Isso que eu aprendi na minha profissão. Eu estou fazendo de um jeito, nada dá certo, para. Deixa eu fazer. Sabe, no reino de Deus, a gente não precisa ficar lutando sozinho, com as nossas forças, isolados, martelando, brigando, se desgastando. A gente precisa buscar ajuda. Não precisamos lutar sozinhos. Se você está com a brasa no seu coração forte, está firme, então precisamos agir como a vizinha do Adriano. Sabe, ela poderia ficar lá de longe, sentada, comendo o pavezinho dela, o docinho dela lá, a sobremesa, e falando: e ela lá, estou sofrendo a paz. Amanhã passa o carvão do Corel. Poderia ficar de longe, pensando: ó, se eles forem humildes, pedir ajuda, a gente ajuda. E é triste que muitas das vezes a gente age assim. Vê irmãos com dificuldade, sofrendo. E não oferecer ajuda. Sabe, irmãos, precisamos ter misericórdia, ajudar as pessoas, incendiar uns aos outros, trazer ânimo, força, encorajar uns aos outros. Ela
olhou, viu a dificuldade, não, olha, está aqui, pode usar, estou aqui para te ajudar. Então, o fogo do Espírito jamais pode se apagar. Sabe, tendo tudo isso em mente, um momento sagrado da oferta, um momento especial, onde o sacerdote entrava no templo, ia lá próximo da presença de Deus, oferecer a oferta de incenso, que representava a oração, um incenso que era sagrado, um momento muito significativo para Deus. Deus deu todas as instruções como deveria ser feito, a oferta tinha um valor por trás daquilo para Deus. O fogo que era santo para oferecer. Então, a gente vendo todo esse panorama, a gente vai ler uma passagem que é muito difícil de compreender. Mas quando a gente mergulha na história e entende tudo isso, a gente entende as decisões de Deus. Levíticos 10, versículo 1 a 2, fala assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu o fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Uau! Nadab e Abiú não eram pessoas qualquer, não eram pessoas que estavam ali de passagem, não eram não cristãos, não eram crédulos, foram escolhidos por Deus para serem sacerdotes. Deus os escolheu pelo nome, falou: Arão será sumo sacerdote, Nadab e Abiú e os outros dois sacerdotes. E olha o que aconteceu. Sabe, essa passagem tem que alertar nossos corações. Essa passagem tem que ser uma advertência. E é interessante a gente analisar as coisas. Primeiro, cada um foi lá, pegou o seu incensário. E aí, pegaram um fogo lá, qualquer, pegaram o lenha, acenderam, botaram no incensário. Fogo. Sem que tivessem sido autorizados até a presença do Senhor. Sabe, Deus ensinou, Deus mostrou, Deus deixou as direções certas, mas por algum motivo eles decidiram fazer do jeito deles. Não, vamos fazer do teu jeito. Esse fogo aí que apareceu aí, nosso tio, né? Também esse nosso tio fez, a gente também pode fazer. Vamos fazer o nosso fogo aqui. Vamos lá, que talvez Moisés seja tão espiritual assim, talvez Moisés não seja tão escolhido por Deus assim, talvez Moisés não seja tão incrível assim. Não precisamos fazer igual a ele, não precisamos fazer igual aos outros sacerdotes, vamos fazer do nosso jeito, vamos fazer da nossa maneira, sabe? E a Bíblia fala que eles apresentaram fogo profano. Profano quer dizer que não é sagrado, não é santo. Em algumas traduções fala que é um fogo estranho na presença de Deus. Essa passagem
mensagem serve de alerta a cada um de nós, que não dá para criar uma maneira diferente para servir a Deus. Eu não posso criar a minha maneira. Eu não posso servir a Deus do jeito que eu acho que tem que servir. Eu não posso criar um jeitinho brasileiro, um atalho. Não, isso aqui não. Espera aí, vou por aqui. Isso aqui está muito difícil. Não, isso aqui é bom demais. Não dá para ser um cristão e viver do jeito que eu quero viver. Outra coisa que na WMU parece tem feito também, porque é interessante, porque depois desse ocorrido, Deus dá uma direção bem clara e específica para todos os sacerdotes. Está no versículo 8 a 10. O Senhor Deus disse a Arão: nem você, nem os seus filhos podem entrar na tenda sagrada depois de terem bebido vinho ou cerveja. Se fizerem isso, morrerão. Todos os seus descendentes também deverão obedecer a essa lei. Vocês devem estar em condições de fazer diferença entre o que é e o que não é sagrado, entre o que é impuro e o que é puro. Então, outra coisa que parece é que eles estavam embriagados. Além de fazerem uma oferta do jeito deles, da maneira deles, sem autorização, eles se embriagaram. Ao que tudo indica, tá? Por quê? Porque logo em seguida Deus dá essa ordem. E ele é muito sério. Por quê? A bebida, assim como as drogas, impedem as pessoas de fazerem distinção entre o que é sagrado e o profano, entre o que é puro e o que é impuro. Por isso que a Bíblia diz, pode anotar em Efésios 5:18, fala: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Sabe, Deus foi sério. Se bebessem e fossem ao tabernáculo, eles morreriam. Então, precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. E para terminar, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Sabe, é incrível que Deus nos chama e nos escolhe para sermos sacerdotes de Jesus Cristo. E cada um de nós tem um ministério, ministério da oração, onde vamos oferecer sacrifícios que são agradáveis a Deus. E ele fala aqui muito mais do que aqueles sacrifícios. Ele fala que é sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus. Então, quando a gente olha os sacerdotes, a gente está olhando o que a gente precisa ser. Porque naquela época, alguns tiveram o privilégio de ser sacerdotes. Mas hoje todos nós podemos ser, por meio de Jesus. Então, no nosso ministério da oração, possamos ofertar
orações agradáveis a Deus. Cada um de nós tem a responsabilidade de alimentar e não permitir que se apague o fogo santo dentro dos nossos corações. Viver o cristianismo do jeito que Deus quer e não do nosso jeito. Isso que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Quero convidar todos em uma oração. Pai Santo, nós reconhecemos que não sabemos orar. Por isso que pedimos a Tua orientação. Pedimos que, por meio do Teu Espírito, possamos nos comunicar, nos conectarmos com o Senhor, possamos ser abertos com o Senhor, possamos expor os nossos sentimentos, nossas emoções, nossas aflições, possamos ser transparentes, possamos nos permitir que o Senhor nos conheça intimamente, porque queremos que o Senhor transforme nossas vidas a cada dia, Pai. Nosso desejo é ser como Jesus. Pai, nós queremos que o fogo santo do Teu Espírito possa queimar nossos corações a cada dia, Pai. Que possamos levar e aquecer os corações das pessoas que estão ao nosso redor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que ela é viva, que ela é poderosa, que ela transforma nossas mentes, nossos corações, Pai. Obrigado pelo privilégio e por sermos chamados para sermos sacerdotes do Senhor, Pai. Que possamos oferecer sacrifícios agradáveis a Ti, que nossas orações possam ser um encontro com o Senhor, que possamos exalar um perfume agradável que vem das nossas orações. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém.